Olá, estudante, seja bem-vindo a todos. Meu nome é Simone, estarei junto com a professora Daniela hoje, mediando a aula de Biologia da segunda série. Bem-vinda, professora. Obrigada, boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre introdução às leis de Mendel. Tá? Então, vamos organizando o material de vocês. É importante anotar o tema dessa aula, né, e o componente curricular. Tenham um caderno do aluno em mãos e informações sobre a nossa aula. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar é identificar os aspectos históricos das concepções sobre a hereditariedade à luz da época em que foram propostas, o conteúdo que a gente vai trabalhar, mecanismos de variabilidade genética, concepções pré-mendelianas e as leis de Mendel. E o experimento de Mendel também. Então, vamos começar com uma interação aí. A gente tem duas imagens aqui com dois dizeres. Então, a primeira é com aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Então, tem dois peixinhos ali parecidos. E a gente tem a outra aqui, que é uma pata com vários patinhos, e tem um pato diferente ali. Este patinho diferente não pode ser meu, ela pensando. Então, eu quero que vocês pensem um pouco aí e reflitam. É possível relacionar situações abaixo com a hereditariedade? 2 minutinhos para vocês. Olha, professora Daniela, bastante interação aqui, tá? E a grande maioria diz que pelo fato das características se passam de pai para filho. O William diz que sim, pois a hereditariedade significa passar as características. A Sofia diz que, na verdade, está mais ligada à genética. A Keren diz que sim, pois tem característica dos seus pais. A grande maioria responderam gera essa resposta, professora. Bacana. Gente, então, quando a gente fala em hereditariedade, a gente está relacionando, sim, as características que são passadas, né, dos progenitores ali para os seus descendentes, tá? Então, a gente fala disso o tempo todo aí. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, a gente vai trocar uma ideia aí sobre, né, como essas ideias surgiram aí, desde a Grécia Antiga até Mendel, que eu acho que é o mais conhecido por todo mundo. Então, bora lá. Então, existe aí uma concepção, lá na Grécia Antiga, já vinha essa questão, né, de como essas características são passadas de um indivíduo para o outro, né, do pai para o filho, enfim. Então, a gente tem aí duas teorias, vocês vão ver agora na tela. A teoria da pangênese, né? Então, Hipócrates, ele tinha a seguinte teoria, de que cada parte do corpo, ela produzia uma partícula chamada de gêmula,
E aí, essa partícula, várias, né, com cada uma miniaturas aí das partes do corpo, eram transmitidas para os seus descendentes. Então, as partículas ali do corpo da mãe se juntavam com as partículas do corpo do pai no momento ali de fecundação e surgiam os indivíduos que eram parecidos com os seus pais. Só que o que aconteceu nessa época aí é que Aristóteles, né, entendeu que tinha algumas questões aí, porque isso não respondia, né, não era compatível com, por exemplo, algumas características em relação a comportamento, características em relação a ancestrais, como os avós, enfim. Então, ele questionou isso, porém, gente, até o final do século XIX, essa teoria era bem aceita. Aí a gente teve um outro cara, né, então um médico aí, o William Harvey, ele disse o seguinte, que todo ser vivo, né, todo animal, ele só surgia a partir do ovo de uma fêmea e que fosse fecundado por um macho. E a partir daí surgiram duas teorias. Uma delas eu acho bem engraçada particularmente. É a teoria da pré-formação. Eles acreditavam que existia uma miniatura da gente dentro do nosso óvulo, as mulheres, e uma miniatura dentro dos espermatozoides, no caso dos homens. E essa miniatura, ela simplesmente, quando acontecia o processo de reprodução, ela só crescia, ela aumentava de tamanho. Então, com isso, ou você, se você fosse mulher, você era uma cópia da sua mãe, e se você fosse homem, você era uma cópia do seu pai. Então, isso fazia com que os indivíduos eles fossem cópias idênticas e não fazia muito sentido né, você ter uma miniatura ali. Em contrapartida, a teoria da epigênese, ela diz que isso não faz o menor sentido. Então, não existe um ser pré-formado. O que, na verdade, existe é uma matéria indiferenciada que vai se unir ali quando o homem e a mulher forem se reproduzir. Então, no momento ali da fecundação, essas características são passadas adiante. Então, isso faz muito sentido, que é o que a gente acredita até hoje, né, que aconteça. Claro que nessa época, gente, a gente precisa entender que não existia genética. Nessa época, a gente não tinha aí descoberta do DNA, não tinha nada disso. A gente não sabia como que acontecia a divisão celular. Então, era uma outra época aí. E aí, então, vem Mendel. Mendel, o monge cientista. Então, Mendel, ele é um monge austríaco que ele estudou muito botânica, estudou outras ciências, matemática, enfim, várias ciências aí. Ele morava no monasteiro. E aí ele conseguiu, né, ele realizou lá, ele cuidava dos jardins do monastério e tal. E aí ele conseguiu explicar esse princípio da hereditariedade através de experimentos que ele realizou com ervilhas, tá? Então a gente vai falar sobre esse experimento. Ele chegou a publicar esse experimento, apresentar aí para a Sociedade de História Natural de Brunn, que era a cidade que ele se encontrava. Só que assim, ele publicou isso em alemão. Então a difusão desse material foi bem difícil. Então ele morreu e não foi reconhecido. Só depois, lá em 1900, que outros pesquisadores começaram a se aprofundar, a se interessar por essa questão da hereditariedade novamente, e aí encontraram esse experimento. Então, vamos falar um pouco sobre esse experimento aí. Qual o material que Mendel utilizou? Mendel utilizou a ervilha de cheiro, Pisum sativum. Por que ele utilizou a ervilha? Então, vamos pensar aqui nas características, né, o que fez ele levar à utilização dessa ervilha. Características, fácil cultivo, então era uma planta que era muito fácil de cultivar, cresce rapidamente. Né? Imagina você utilizar uma planta que demora 10 anos para entrar em idade reprodutiva, então fica complicado você acompanhar esse estudo. Então, ali as ervilhas com 1 ano você já conseguia ter esse resultado, tá, da reprodução. Então, produzia muitos descendentes, então se a gente pensar numa vagenzinha, tem várias ervilhas, né, e são várias vagens que a gente tem numa planta. A fácil identificação dos caracteres, tá? Então, eram variedades que você conseguia diferenciar muito visualmente, assim, morfologicamente, você batia o olho e você conseguia resolver, saber se era aquela característica ou a outra, não tinha nada intermediário. E fácil polinização artificial. A planta da ervilha, ela é uma planta que a gente chama de hermafrodita. Por quê? Tanto a parte feminina quanto masculina,
ela está presente na mesma flor. Tá? Então, a flor dela é uma flor hermafrodita. Significa o quê? Que o processo de reprodução ali acontece através da autopolinização. Ou seja, a parte masculina se encontra com a feminina daquela flor mesmo, e ali acontece esse processo. Da flor vai gerar o fruto, que no caso aí é a vagem, e dentro dessa vagem a gente tem as sementes, que são as ervilhas, tá? Que foram estudadas aí. Então, existiu preparativos aí para o experimento de Mendel, tá? Mendel pegou muitas variedades de ervilhas, aí 34 variedades de ervilhas, e ele deixou essas ervilhas se reproduzirem aí por um longo período, tranquilonas aí por autofecundação, tá? E aí ele foi observando o quê? Determinadas características. Então, ele foi percebendo que essa planta aqui produz ervilha amarela. Então eu vou ficar observando. Ele percebeu que por várias gerações aquela planta só produzia os descendentes ali eram só com a cor amarela da ervilha. E ele fez isso para todos esses caracteres aqui que a gente está mostrando nesse slide. Tá? Então ele fez isso para o formato da ervilha, né, da semente, fez para a cor, fez isso para a flor, para o formato da vagem, para a cor da vagem. Para a altura da planta, fez isso para o posicionamento das flores na planta. Então, ele fez... Imagina, o cara ficou plantando ervilha por um bom tempo. Né? Ao longo aí, esse estudo todo deve ter durado mais ou menos uns 10 anos, e o tempo inteiro você só plantando ervilha. E aí ele pegou e separou essas plantas em linhagens. Né? Então, ele percebeu que ele chamou de linhagens puras, justamente essas plantas que só produziam aquela característica mesmo. Tá? E aí ele resolveu analisar essas características individualmente. Para fazer para realizar esse experimento, o que ele resolveu fazer? Ele falou, essas plantas já estão aí de tempo demais se reproduzindo, né, por autopolinização, então eu vou fazer agora uma polinização cruzada, né, um processo artificial. Então, a gente vai ver aqui no próximo slide que ele realizou essa polinização cruzada artificialmente. O que ele fez? Aqui a gente, no canto, a gente tem uma florzinha de maracujá, e essa flor de maracujá ela está mostrando para a gente bem evidente as anteras, que vão aí ter o gameta masculino, e o estigma, que dentro dele vai ter ali o ovário, né, descendo ele, tem o ovário que vai ter ali o gameta feminino. O que acontece? Na polinização cruzada, os gametas masculino e feminino são de indivíduos diferentes. Então, o que ele fez? Ele pegou uma planta A, removeu as anteras, ou seja, a parte masculina, e esperou ela entrar em idade reprodutiva ali na época de reprodução. E, com isso, impediu a autofecundação. Aí, o que aconteceu? Ele pegou uma outra planta, foi lá, pegou um pincelzinho, passou esse pincel aí nas anteras, né, para retirar o pólen dessa planta B. Foi lá com esse pincel e passou, levou, né, o pólen da planta B para a planta A. Tá? Então, com isso, ele fez a polinização cruzada. E aí, o que ele aguardou? Né? Tinha lá uma planta que ele pegou com uma semente totalmente verde. Então, como que ele fez esse cruzamento? Ele pegou uma planta que ele chamou de pura, porque ela só tinha característica para a semente verde. Então, ele pegou essa planta para a semente verde e cruzou ela com uma planta que só produzia semente amarela. Tá? Então, ele chamou esses dois indivíduos de puros. E aí, ele fez esse procedimento todo, aguardou lá mais ou menos um ano, e aí surgiram as vagens com as ervilhas. Quando ele abriu uma vagem, ele olhou, 100% das ervilhas eram amarelas. E aí ele falou, não é possível uma coisa dessa, né? Eu cruzei o verde com o amarelo, só tinha amarelo. Aí ele pegou essas sementes, plantou e deixou essas plantas crescerem e se reproduzirem por autofecundação. E aí, quando essas plantas estavam na época certa, né, de dar o fruto e tal, ele pegou e abriu uma vagem, e o que aconteceu, gente? Ele encontrou 3 ervilhas amarelas para uma verde. Então, você imagina que o cara, a partir desse dia, ele já não dormiu nunca mais, entendeu? Então, até ele chegar a tirar essas conclusões desse experimento, ele ficou sem dormir, foi complicado para Mendel essa fase aí. Então, vamos observar aqui no próximo slide. E ele pegou e falou o seguinte, bom,
eu vou chamar essa geração aí de indivíduos puros que eu cruzei, né, com informação só para um caractere aí, e vou chamar de geração parental. Então, ele pegou 2 puros, um para verde e outro para cor amarela, cruzou e chamou essa geração de parental. E aí, a geração resultante disso, ele chamou de primeira geração filial, que foi de F1, que 100% foram amarelas, tá? As ervilhas. E depois, quando aconteceu dele plantar todas essas ervilhas, e aí acontecer as plantas crescerem e se autofecundarem, elas cresceram todas e produziram, que a gente viu essa proporção aí de 3 ervilhas amarelas para 1 ervilha verde, tendo aí o que ele chamou de geração F2, ok? Então, vamos lá, gente. Do mesmo jeito que Mendel ficou perturbado, a gente vai ficar perturbado agora um pouco. O cruzamento entre a geração parental, que resultou na geração F1, somente ervilhas amarelas. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com a ervilha verde? Onde que foi parar a ervilha verde, gente? E a outra questão, Mendel plantou todas essas ervilhas aí da geração F1, né, todas amarelas, e por autofecundação resultou em ervilhas amarelas e verdes na proporção de 3:1. Por que a verde reapareceu? 2 minutos para vocês pensarem e responderem essas questões aí, do mesmo jeito que Mendel tentou responder. Legal, pessoal. Bastante interação aqui, professora Daniela. E assim, as respostas são bem diversificadas, tá? Eu vou ler aqui algumas, tá? A Jennifer colocou DNA. Eles não especificaram, professora, item A e item B, tá? Então, aí a senhora vai ter que tirar suas conclusões. O Benito escreveu genes. A Nayara, cromossomos. A Débora, por causa da meiose. Beatriz escreveu porque o gene estava presente. Outra Beatriz escreveu porque a genética pulou uma geração. Interessante isso aqui, né? E o Caio escreveu porque estava presente no DNA. E qual é a resposta correta, professora? Então, vamos lá ver o que Mendel chegou, a que conclusão que Mendel chegou aí. Tá? Então, quando a gente fala, isso, claro, está relacionado com o material genético? Tá, porque é o material genético que vai sendo passado de um indivíduo para o outro. Está relacionado com o processo de divisão celular? Sim, a gente vai perceber que existe a formação dos gametas e que isso interfere. A gente vai ver isso daí também. Mas acho que quem mais se aproximou aí foi a que falou que tem a ver com pular uma geração, enfim. Beatriz. Com a Beatriz, falando de pular uma geração.
Aí, então, vamos esmiuçar isso daí. Então, quando a gente tem aí o cruzamento, né, da geração parental resultando na F1, só com as ervilhas amarelas, a verde ela não se manifestou ali. Né? Então, não foi perceptível a presença dela. Só que o que aconteceu que depois, na outra geração, lá na F2, a gente teve o aparecimento, né, o reaparecimento aí. Então, até Mendel, todos os cientistas eles acreditavam que quando aquela característica ela não é passada imediatamente ali, ela simplesmente não existe mais. O que, na verdade, não acontece. Né? Então, para ele percebeu que nas plantas híbridas, né, ou seja, essas que têm caracteres que recebeu a informação tanto da planta verde quanto da planta amarela, um dos caráteres ele ficava escondido, né? Então, em recesso. E aí ele percebeu que aquele caráter que se manifestou em 100% dos indivíduos da geração F1, ele chamou esse caráter de dominante, que no caso, como eram as ervilhas amarelas, né, da cor amarela, ele chamou de azão. E aí já vai começar a aparecer a história do azão-azinho, gente. E aí ele percebeu que os indivíduos que não, né, que essa característica que não foi manifestada aí nessa geração, ele chamou de recessivo e colocou a letra, o A minúsculo aí, o azinho, né, que a gente chama de azinho, justamente porque estava recessivo, ele estava ausente aí na geração F1, tá? O Mendel, ele fez, gente, esse experimento para todas aquelas características que a gente comentou no começo. Então, para folha, para flor, para o tipo de semente, para a forma da semente, para a cor da semente, para o tamanho da planta, fez isso com todas as características que ele selecionou. Tá? Então, você imagina, o cara plantou umas 27 mil ervilhas para resultar nisso tudo aí. Então, vamos olhar aqui na tabela. Opa, voltando. Vamos olhar aqui na tabela. E aí ele mostra que para todos esses cruzamentos, ele percebeu o que era dominante e o que era recessivo. Tá? Então, a gente tem aí cor da semente, amarelo dominante, o verde recessivo. A flor roxa, dominante em relação à branca. A cor da vagem, verde, dominante em relação à amarela. E aí ele fez isso também para a semente, tanto para o formato, né, da semente, então a semente lisa, ela é dominante em relação à rugosa. A vagem lisa dominante em relação à ondulada. E aí também, né, o posicionamento das flores, axilar, também dominando aí as flores terminais. E o comprimento do caule. Então, planta alta domina em relação à planta baixa. Isso foi o quê? Para a geração F1, esse é o resultado da geração F1. E aí, a geração F2, ele percebeu que existia essa proporção. Gente, olha só esses números aí. 6.022 contra 2.001. Então, assim, você imagina o tanto de semente, o tanto de ervilha que esse cara trabalhou. Ele devia sonhar com ervilha todos os dias. E aí existe essa proporção de 3:1, que ele percebeu que na segunda geração acontece sempre. Tá? Então, ele continuou, seguiu analisando aí os resultados e tentando pensar o que tinha acontecido em tudo isso. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando a geração parental. E essa geração parental, aí, ele representou, né, esse caráter, essa característica que foi passada adiante aí. Então, para verde, ele percebeu que só tinha informação para recessivo, né, para a característica verde, então o azinho. E para amarela, o azão, certo? E aí, então, ele percebeu que tinha essas duas informações, tinha essa informação só para um caráter, e isso era passado adiante. Se era passado adiante, era passado nos gametas, né? Então, na célula reprodutiva aí, tanto feminina quanto masculina, enfim. Aqui no exemplo, a gente tem o verde masculino e o amarelo feminino, mas isso daí acontece em ambos os casos, ok? E eles perceberam que ali a ervilha verde, ela só poderia fornecer informação para a ervilha verde. E ela forneceu essa informação. Quando junta os gametas masculino e feminino, então você vai ter essas duas informações unidas aí. Então a gente percebe que todo mundo ali saiu azão-azinho, né? Ou seja, tem a presença do fator dominante ali, por isso que todas saíram amarela. Na geração F1, o resultado, a gente teve o quê? O cruzamento entre híbridos, né? Então, a gente tem lá azão-azinho e azão-azinho. Ou seja, eles têm dois fatores, os híbridos têm dois fatores ali
para passar adiante. Então, ou passa o azão ou passa o azinho na gameta. E aí, o que acontece? Que quando acontecem combinações disso daí, a gente vai ver que tem essa proporção de 3:1, tá? Então, as considerações de Mendel em relação a isso. Cada característica era determinada por um par de fatores hereditários, tá? Então, sempre impares. Porque já que, naquele momento, apesar de não ter se manifestado, e num outro momento esse fator surgiu, então ele percebeu que sempre esses fatores eles eram passados em pares, tá? Eles existiam em pares. E aí ele percebeu que as plantas puras, né, a da geração parental ali, ela tinha 2 fatores iguais, que as plantas da geração F1, as híbridas, tinham 2 fatores diferentes, e que esses fatores, como aquilo que eu disse, são 2 fatores, mas eles se separam na formação dos gametas. Então, cada gameta ali vai carregar somente um dos fatores. Então, os indivíduos puros só produzem um tipo de gameta. Os indivíduos híbridos, eles vão produzir 2 tipos de gametas. Então, quando a gente fala nesses experimentos, né, que Mendel realizou, foi a partir daí que surgiu a primeira e a segunda lei de Mendel. Tá? Então, a primeira lei de Mendel fala exatamente em relação à segregação dos fatores. O que ele diz? Os fatores que determinam uma característica hereditária se segregam durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta contém apenas um fator. Então, quando acontece isso, ele está dizendo o quê? Que simplesmente cada indivíduo carrega aí 2 fatores. Só que na hora que a gente vai formar as nossas, né, células, os gametas, as células reprodutoras, esses fatores aí eles vão se separar. Tá? Então, a primeira lei de Mendel ela diz isso. Ou, né, a lei da segregação dos fatores. Esses fatores eles se separam na formação dos gametas. E aí, a gente tem a segunda lei de Mendel, também, que a gente vai trabalhar essas 2 leis aí nas próximas aulas, é a lei da segregação independente. Então, ele diz o seguinte, os fatores, para 2 ou mais características, se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, o que significa isso? Que as características, né, ali o caráter que foi passado, esse caráter para a cor da semente, ele é independente da cor da flor. Ele é independente do formato dessa própria semente. Então, esses caracteres, né, esses caracteres aí que são passados adiante, eles são independentes. Então, um indivíduo ele pode ter a semente amarela e, ao mesmo tempo, ter o formato dela ser rugosa. Ou, de repente, ele pode ter ela verde e o formato liso. Então, assim, um fator não depende do outro. Tá? Então, se a gente pensar, é a mesma coisa que a gente diz que, de repente, você tem um olho claro e o cabelo escuro. Então, um fator independe do outro. Ou que, de repente, a sua orelha, né, que a gente tem essa questão genética aí da orelha, aquela orelha que é formada com um lóbulozinho, ou que é colada aqui nessa parte aqui do pescoço. Então, isso é uma característica que acontece independente, por exemplo, do fator que vai falar sobre a cor do seu cabelo. Tá? Então, isso que diz essa segunda lei de Mendel. Então, a primeira está ligada ao fato da segregação, tá, dos fatores, então que se separam nas gametas e se unem de novo no momento da fecundação. Então, por isso que acontece de repente, numa geração ser manifestado aquele caráter ou não, ok? Então, agora, a gente vai fazer um exercício e comentar um pouquinho aí, aplicar isso que a gente falou até agora, tá bem? Então, vamos lá, o exercício na tela. Considere os cruzamentos para ervilha indicados em 1, 2 e 3. Sabendo que V, né, V maiúsculo aí, representa o gene que determina a cor amarela nos cotilédones e é dominante sobre o alelo Vzinho, que determina a cor verde. Então, aí a gente tem, no primeiro caso ali, a gente tem 2 indivíduos cruzando, sendo que os 2 indivíduos têm ali, eles são puros, né? Como a gente comentou. Então, tem um indivíduo ali que
tem só o caráter para a produção de amarelo, e outro que tem só informação para produzir verde. Então, esse foi o cruzamento 1. Cruzamento 2. A gente tem 2 indivíduos híbridos, tá? Então, eles vão cruzar entre si, e os dois estão carregando a informação tanto para amarelo quanto para verde, tá? E aí a gente tem um terceiro caso, onde a gente tem um indivíduo híbrido, que tem, então, tanto a informação para cor amarela quanto para cor verde, e ele vai cruzar com o indivíduo que tem só informação para cor verde, tá? Então, um pé de ervilha é heterozigoto, então, quando você tem essa informação para os dois, né, a gente chama de heterozigoto, a gente vai entender melhor isso daí nas próximas aulas. Então, o heterozigoto, ou seja, que pode produzir aí as vagens com sementes amarelas e com sementes verdes, pode resultar em, letra A, apenas do cruzamento 3, B, apenas do cruzamento 2, C, apenas do cruzamento 1, D, apenas do cruzamento 2 e 3, e E, dos cruzamentos 1, 2 e 3. Então, acho que 3 minutinhos para vocês responderem aí, e a gente volta daqui a pouco. Professora, bastante interação aqui, né? Ó, o Igor, o Lucas, a Beatriz marcaram D. Matheus e Gabriel marcaram E. O Danilo, o João e a Giovana, o B. E aqui está quase que um empate entre letra D, alternativa D, e a alternativa B. Qual que é a correta, professora? Então, vamos lá, gente. A gente vai fazer o que agora? A gente vai resolver aí, fazer cada um desses cruzamentos para a gente ver qual é a alternativa correta, tá?
Então, vamos pensar no seguinte, aqui no primeiro caso. Então, eu peguei... Aí, aqui, eu coloquei aqui como se fossem os óvulos e aqui os espermatozoides. Dá para perceber que eu desenho super bem, né, gente? Só que... Então, mas é aleatório, tá, gente? Então, eu estou dizendo aqui que esses gametas masculinos são Vzão e esses daqui são Vzinho, tá bom? Então, vamos lá. Esse indivíduo aqui, quando ele está, né, se ligando a esse gameta aqui, ele está fornecendo o Vzão. E esse cara aqui vai fornecer o Vzinho, certo? Se ele se encontrar com esse, ele está fornecendo o Vzão e esse cara aqui está fornecendo, né, o Vzinho. E aqui, o que vai acontecer? Vzão, Vzinho, Vzão daqui e Vzinho daqui. Gente, para ter, né, a característica amarela, ele precisa ter qual gene ali, né? Qual o caractere que ele precisa ter? Ele precisa ter ali o representado pelo Vzão ou pelo Vzinho. Então, quando a gente fala nisso, se o Vzão é o dominante, então, se ele estiver presente, a cor vai ser amarela. Se ele estiver ausente, a cor vai ser verde. Nesse caso aqui, então vamos lá. Ele diz para a gente, voltando aí, ele quer saber, ó, um pé de ervilha, heterozigoto, então produz vagens com sementes amarelas e com sementes verdes. Então ele quer saber quem produz com semente amarela e com quem produz semente verde. Então, que produz os dois tipos, certo? Nesse primeiro caso aqui, a gente teve algum? Não teve. Daí, então, o primeiro caso aqui, ele vai resultar só em indivíduos heterozigotos. Então, aqui, ó, é aquele caso da geração F1, tá? Então, 100% desses indivíduos, eles serão heterozigotos, mas eles vão manifestar a cor amarela. E se a gente pegar esse segundo caso aqui? Esse segundo caso é justamente o que a gente falou sobre a geração F2, tá? Então, na geração F2, se a gente pensar o indivíduo, e aí aqui, vamos passar para um próximo. Se a gente pensar aqui num indivíduo que tem, né, dois indivíduos heterozigotos, a gente vai ter esse cara fornecendo informação para cá, esse cara fornecendo informação para cá. Então, quando a gente se junta, apareceu verde aqui? Então, se tem a ausência do dominante, a gente tem, para esse caso aqui, então, está correto. Tá? Então, vamos voltar aqui. Opa! Nesse terceiro caso. Nesse terceiro caso, a gente tem o quê? Também tem recessivo. Então, em algum momento, esse cara vai fornecer esse Vzinho e aqui também vai fornecer Vzinho. Então, a gente vai ter. Então, aí a gente tem a alternativa correta. Aqui diz que nos cruzamentos aí, 2 e cruzamento 3, ok? Que corresponde à letra... Gente, estou muito cega. A letra D. Tá? Então, quem respondeu aí a letra D, porque esse cara aqui só vai produzir ervilhas vermelhas, ok? Então, a gente trabalhou aí sobre as leis de Mendel, essa introdução, e na próxima aula a gente vai continuar com esse tema. E é isso. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.